Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo no canal do Professor Cássio. Hoje teremos aqui uma aula que gravei no projeto Escola na TV. Espero que vocês gostem. Vamos lá! Já vamos começar! Olá, pessoal, bom dia! Estamos agora com uma aula de matemática destinada a alunos de sextos e sétimos anos. Mas, se você não for aluno de sexto e sétimo ano, pode continuar acompanhando com a gente, tá? E um recado muito legal para vocês. Vocês sabiam que vocês podem participar da nossa aula? Isso mesmo. É só vocês enviarem para a gente no nosso WhatsApp, aqui no QR Code, ó. Esse QR Code direciona direto para o nosso WhatsApp. Ou é só anotar o número que está aparecendo aqui na agenda de vocês, que aí vocês enviam a mensagem para a gente, tá? Então, durante a nossa aula, nós vamos ter interações com vocês. Aí vocês podem enviar o nome de vocês, pode até mandar a escola que vocês estudam. E a gente lê aqui durante a aula, tudo bem? Bom, hoje nós temos aqui um professor convidado para falar sobre frações com vocês. O professor é o professor Cássio. Seja muito bem-vindo, Cássio. Obrigado, Leila. Olá, pessoal. Bom dia. Aqui é o professor Cássio. Eu sou professor da rede municipal, tá? Estou aqui hoje para dar uma aula sobre frações. Vamos lá então, pessoal? Olha só, gente, os objetivos da aula são reconhecer as frações no dia a dia, compreender o que são frações e seus significados, aprender como representar frações, ler corretamente uma fração. Vocês vão precisar de caderno de matemática, caneta, lápis, borracha para fazer anotações e resolverem os exercícios, tá? Gente, nós vamos começar com um problema inicial, tá? Esse probleminha aí, ele fala o seguinte: a fração que representa uma semana no mês de dezembro em dias é... Então, a gente tem aí 4 alternativas. Esse probleminha eu vou deixar para vocês pensando, tá? No decorrer da aula. E lá no finalzinho, a gente vai voltar nele para estar resolvendo. Já vai enviando aí no nosso WhatsApp o que vocês acham que é. Será que é a alternativa A, a B, a C ou a D? Daqui a pouco a gente lê a resposta de vocês. Vamos lá então, gente? Olha lá, pessoal. O que vem na cabeça de vocês quando vocês ouvem falar da palavra fração, tá? Então, olha só, professora Leila, o que você pensa quando você ouve essa palavra, fração? Eu já penso logo em comida. Eu penso em pizza, chocolate, bolo, as verdade, divisões, ó. né? Muita gente associa, então, fração a isso, pedaço de pizza, fatia de bolo, chocolate, tudo relacionado à comida. Mas não é só na comida que a fração está presente, tá bom, gente? Então, vamos ver onde a fração está presente no nosso dia a dia. Então, olha lá. Ela está presente ali nas ferramentas, tá? Está presente no marcador de combustível, nas proporções do corpo humano, numa notícia de jornal. Onde mais a fração aparece? Olha lá, aparece nas cordas de um violão, tá? Nas notas musicais, numa receita de bolo, tá bom? E também naquele copo medidor. Gente, vamos ler essa receita de bolo aí, que é uma receita de cupcake, para vocês verem a importância de aprender fração. Ó, ingredientes: 3 ovos, 1,5 xícaras de açúcar refinado, 3/4 de xícara de óleo, 2,5 xícaras de farinha de trigo, 1,25 xícaras de leite, 3/4 de xícara de chocolate em pó e 1 colher de fermento em pó. Tá vendo, gente? Então, a fração, para você fazer uma simples receita, vai te ajudar muito, tá? Então, é muito importante aprender fração. Tá certo? Pessoal, agora, vamos pensar assim na história das frações. Como é que as frações surgiram? Tá? Então, eu vou falar aqui para vocês o seguinte, que as frações tiveram seus primeiros registros no Egito Antigo. Tá? Lá no Egito Antigo, eles, naquelas construções que eles faziam maravilhosas, eles precisavam de alguma régua, alguma coisa para medir, não é verdade? Como eles não tinham, né, os instrumentos de medidas que temos hoje, eles utilizavam cordas com nós, tá, para fazer essas medições. Essas cordas, gente, era chamada de mestra. E eles perceberam lá no decorrer, né,
da vivência deles que, às vezes, era necessário usar menos do que uma mestra, né? Então, menos da metade ali de uma corda, por exemplo. Então, surgiu a necessidade de fracionar a corda. Daí, então, surgiram as frações. Professor Cássio, eles estão mandando aqui no nosso WhatsApp para voltar um pouquinho lá no problema, que eu acho que não deu tempo deles anotarem. Você pode voltar, por favor? Volto sim. Vamos lá. Vocês podem tirar uma foto, né, se não der tempo. Uma dica. Continuem participando. Olha lá. A fração que representa uma semana no mês de dezembro em dias, detalhe nessa palavrinha aí, ó, em dias, é 1/4, 1/5, 7/30 ou 7/31. É isso aí, gente. Prontinho, pessoal? Prontinho. No final Obrigada, a gente vai Cássio. voltar nesse probleminha, tá bom? Isso aí. Então, ó, continuando lá nossa aula, tá? Então a gente viu aí até agora que as frações aparecem no dia a dia e um pouquinho da história de frações, não é mesmo? Mas o que quer dizer fração, gente? Vocês pararam para pensar nisso? Olha lá. Fração vem da palavra em latim fractio, tá? E um dos significados aí da palavra fração significa dividir, quebrar, partir e porção, tá bom? Mas para que serve fração? Gente, a fração serve para representar uma quantidade a partir de um valor, que é dividido por um determinado número de partes iguais. Tá? Então, por exemplo, eu quero pegar uma barra de chocolate e dividi-la em 5 pedaços. Tá? Então, cada pedaço dessa barra de chocolate vai ser uma fração. Eu até trouxe aqui uma barrinha de chocolate, ó. Está dividida em 5 pedaços, ó, Cássio. É verdade. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, cada pedaço ali da barrinha de chocolate é uma parte da barra, é uma fração da barra. Tá bom? Gente, vamos pegar um exemplo agora, ó. Ana fez um bolo para o café da tarde. Repartiu ele em 6 pedaços iguais e sua irmã comeu um pedaço. Então, vamos analisar o seguinte, olha só. Aqui eu tenho o bolo que a Ana fez. Então, ela repartiu em 6 pedaços iguais. Então, eu tenho 6 cestos. Tá? Então, eu tenho 6 cestos do bolo. E o pedaço que está ali embaixo, gente, é um pedaço de 6, não é verdade? Então, eu tenho 1 cesto do bolo. Tá? Então, eu tenho 1 cesto. Tá? Então, em cima eu tenho 6 cestos. Tá? E o que restou do bolo? Né? Porque a irmã da Ana comeu só um pedaço. Restou 5 cestos. Então é isso, gente. A fração, ela aparece aí nesse probleminha de várias maneiras. Tá bom? E nós podemos relacionar, né, Cássio, o que foi retirado e também o que sobrou, né? A fração está em tudo, né? Sim, com certeza. Gente, na definição de fração, a gente tem aquele nome chamado numerador e denominador, tá? Então, vamos agora que eu vou explicar para vocês o que é cada um deles, tá? Então, eu vou colocar aqui a fração, por exemplo, do bolo que a irmã da Ana comeu, que é 1 cesto, tá bom? Então, o número 1, ele é o numerador, e o número 6, ele é o denominador, tá? E o que significa cada um? Então, ó, o denominador representa quantas partes iguais dividimos o inteiro. No caso do bolo, foi dividido em 6 partes iguais. Já o numerador representa quantas partes são tomadas do inteiro. No caso aí do exemplo do bolo, a irmã da Ana comeu um pedaço das 6. Tá bom? Agora eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. A gente vê muito essa barrinha da divisão, né? Essa barra aí da fração, aliás. Essa barra da fração, ela representa a divisão, gente. Eu coloquei aqui para vocês, por exemplo, ó, 3 meios, né? 3 sobre 2. 3 sobre 2, pessoal, é igual a 1,5, 1,5, tá? E como é que chega nisso? A gente divide, então, o numerador, que é o 3, tá? Pelo denominador, que é o 2. Então, eu vou fazer aqui e vocês vão entender. Então, olha lá. 3 dividido por 2. 3 divide por 2, não é mesmo? Porque 3 é maior que 2. Então, quantas vezes 2 para chegar no 3? Uma vez, vocês concordam? Porque 2 vezes 2 passa de 3. 2 vezes 2
4. Então, 1 vezes 2, 2. Para 3 sobra 1. Tá? Aí você pensa assim, ó, 1 divide por 2? Não, porque é menor, né? O que a gente tem que fazer? A gente coloca uma vírgula aqui do lado do 1, tá? E empresta um 0 aqui. E o número vira o número 10. Tá? Então, agora 10 divide por 2. 10 dividido por 2 é 5. Por quê? 5 vezes 2 é 10. Para 10, 0. Tá aí então, tá? 3 meios, ou 3 sobre 2, é igual a 1,5. Pessoal, quero chamar a atenção de vocês para mais uma coisa. Muitas vezes a gente vê em livros ou então em textos na internet sobre frações escritas dessa maneira, ó, 2 terços, né, com a barra na diagonal. Tá? A barra diagonal representa a mesma coisa do que a barra na horizontal, tá bom? E também significa divisão. Então, vocês muitas vezes vão encontrar dessa maneira, tá? E vocês já se perguntaram qual é o único número que não pode estar no denominador? Leila, você já pensou nisso? Sim. Acho que vocês já viram em livros aí, né? Quando representa a fração, eles põem lá A, por exemplo, uma letra, né? A embaixo B. Aí do ladinho eles colocam assim, B diferente de 0. Ou seja, o denominador pode ser qualquer número menos o 0, não é? É isso mesmo. O 0 não pode estar no denominador, né? E por que será? Você pode mostrar pra gente, Cássio? Sim, eu vou mostrar isso para vocês, ó. Por que o 0 não pode estar no denominador? Então a gente vai pegar duas situações aí. 0 no numerador e 0 no denominador. Então pensa aí, você tem, olha lá, 0 balas para dividir para 4 pessoas. Gente, pensa, 0 balas para 4 pessoas não vai dar nenhuma bala para cada um. Então o resultado aqui vai ser 0. Tá bom? Agora pensa em outra situação. Eu tenho 4 balas dividido por 0 pessoas. Olha só, dá até um nó, né, na cabeça da gente. Como é que eu vou dividir 4 balas para 0 pessoas? Isso é impossível. Então a gente escreve assim, ó, que não existe. Tá? E o símbolo matemático para essa palavra não existe é um E maiúsculo ao contrário, cortado. Tá? Vamos ver isso numa calculadora, gente? Então olha só. Vou puxar aqui uma calculadora, ó. Não sei se está aparecendo aí para vocês. Vocês podem até fazer em casa, pega a calculadora, no celular tem calculadora, e aí vocês testam, vê o que vai aparecer lá. Isso mesmo. Vocês fazem lá, qualquer número dividido por 0, que você vai dar um erro, ou não existe, não é possível dividir. Vou fazer aqui, Cássio, ó. Primeiro exemplo, 0 dividido por 4. Deu 0 na minha calculadora. Agora eu vou fazer o inverso, vou colocar o 0 no denominador. Vamos lá, 4 dividido por 0. Aparece aqui, ó, não é possível dividir por 0. Olha que legal. Tem calculadora que aparece erro, né? Isso. Ou não é possível. É isso mesmo. Ou seja, o 0 pode estar no numerador, que aí vai dar 0, mas não pode estar no denominador. Aí não existe. É isso mesmo, Leila. Vamos lá, então. Fácil, né? Muito fácil. Gente, agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai representar frações por meio de figuras. Então, a gente vai ter algumas frações aqui, tá? E vamos representá-las por meio de figuras. Então, o primeiro exemplo aí, eu tenho 2 terços, tá? E eu tenho um retângulo. Então, ou seja, eu vou ter que dividir esse retângulo em 3 partes e pintar 2 das partes. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou dividir em 3 partes iguais, tá bom? E vou pintar 2 partes, tá? Agora, no outro exemplo, eu tenho um círculo, que eu vou dividir ao meio. Por quê? Porque a fração está lá, meio. Então, se o denominador é 2, a gente vai ter que dividir a figura por 2 partes iguais. E o numerador não é 1, então a gente vai pintar uma das partes. Então, aí eu tenho a representação de meio, através de figura. Ô, Cássio, uma dúvida, que os alunos às vezes perguntam. Aí você pintou essa parte aqui. Eu poderia pintar a outra? Sim, com certeza, gente. Qualquer uma das partes da figura que você pintar vai estar correto. Você vai estar representando a fração meio. É isso mesmo. O importante é pintar as partes que estão aqui, né? Isso, não importa, né, a ordem. O importante é pintar as partes referentes ao numerador, tá? Que o numerador indica quantas partes foram tomadas, tá?
Então, olha só no último exemplo aí, ó. Eu tenho a fração 3/4 e eu tenho um quadrado. Então, como o denominador é o 4, eu vou ter que dividir o quadrado em 4 partes iguais. Então, eu vou fazer lá, ó. Vamos voltar aqui, peraí. Olha lá, dividir em 4 partes iguais. E o numerador não é o 3? O numerador é o número de cima, tá, gente? A gente, então, vai pintar qualquer 3 partes. Então, eu vou pintar 3 partes aqui, ó. Aí, então, é assim que a gente faz para representar, então, frações por meio de figuras. Tá bom? Muito fácil. Agora vamos fazer o contrário. Vamos representar figuras por meio de frações, tá? Então agora a gente vai ter alguns círculos que foram divididos aí e pintadas algumas partes e a gente vai representar isso então por meio de frações. Na primeiro círculo, gente, a gente tem aí o círculo dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Então o denominador vai ser o número 8. E foram pintadas 7 partes. Então, a fração toda vai ser 7/8. Tá? Na segunda figura, eu tenho um círculo dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 7 partes. Então, o denominador será o 7. 6. Tá? 6, isso, gente, 6 partes. Tá? Então, vamos corrigir aqui. Espera aí, só um minutinho, gente. Desculpa. Vamos apagar. Olha lá, foi dividido em 6 partes, tá? E foram pintadas uma parte. Tá bom? Gente, na segunda figura, eu tenho 1, 2, 3, 4 partes. E foram pintadas uma parte. Na figura seguinte, eu tenho 3 partes. Então, o denominador é o 3. E foram pintadas 2 partes. E, por último, eu tenho um círculo dividido em 2 partes iguais. Então, o denominador vai ser o 2 e uma das partes foi pintada. Então, eu tenho 1/2. Tá bom? Gente, olha só agora. Vocês já pensaram como se lê uma fração? Então, vocês até aqui ouviram eu ler algumas frações. Mas existem certas regrinhas para fazer a leitura de frações. Tá bom, gente? Então, olha só. A leitura de frações ela é determinada pelo denominador. Então, olha lá. Se o denominador for o 5, então vou escrever aqui, ó, 2/5. Então, eu vou ler como essa fração? Eu vou ler 2/5. O numerador lê normal, né, Cássio? O de Isso. baixo vai ser de acordo com esse quadro, né? Isso mesmo. Então, o numerador a gente lê normalmente. Quem determina a leitura da fração é o denominador. Tá? Deixa eu pegar outro exemplo para vocês. Ó, 3/8. A gente vai ler 3/8. Tá? Uma coisa interessante é que quando for múltiplos de 10, 10, 100, 1000, a gente vai ter nomes especiais. Tá? Então, por exemplo, 1/10. Tá? A gente coloca lá 1/10. Vai ficar 1/10. Se for, por exemplo, 3/1000, a gente vai ter 3 milésimos. Tá bom? E os outros números maiores que 10? Como que se lê, Cássio? Então, gente, quando o número for maior que 10 e não for múltiplo de 10, por exemplo, o número 12. Então, a gente vai ler lá 1/12, 2/12 e assim por diante. Vai vir essa palavra avos no final, como está indicado aqui na tabelinha, tá? E é interessante também que a gente ouve esses centésimos, milésimos em corridas, né, Cássio? Centésimo de segundos, milésimo Verdade. de segundos. Nas corridas, né, os milésimos, os centésimos, eles importam. Então, eles consideram todas as partes ali do tempo. Uhum. Gente, agora vamos fazer a leitura de algumas frações? Então, olha lá, primeiro exemplo. 1/2, 1/3, depois 3/4, 12/5, 5/6, 2/7, 7/8, 21/9, 3/10, 4/11, 5 centésimos e 2 milésimos. Então, vocês viram aí um pouquinho de cada um aí de como fazer a leitura de uma fração. Tá Isso. bom? E, Cássio, uma perguntinha. Quando a gente tem os múltiplos de 10, né, Certo. que é 10º, 20º,
Também podemos usar a palavra avos, né? É verdade. Por exemplo, ó, eu posso falar assim, ó, 2 sobre 20, né? Que a gente leria assim, 2 vigésimos, tá? Ou a gente poderia falar 2 20avos. As duas formas estão corretas. As duas formas estão corretas, tá bom? Pessoal, quero que vocês prestem atenção no seguinte, na questão da língua portuguesa, tá? Por exemplo, se eu tenho lá a fração 1/3, então eu tenho uma parte de 3. Então a fração, o nome dela está no singular, 1/3. Agora se eu pego duas partes de 3, eu já tenho plural. Então eu tenho 2/3. Aparece o S aí no final da palavra terço, tá? Isso não acontece quando a última palavra é a palavra avos, tá? Então olha o exemplo aí, 1/21avos. Então uma parte de 21. Tá? E olha o outro exemplo, 4/21avos. Então não houve diferença. Quando a palavra no final é o avos, entre plural e singular não há diferença. Tá? Isso é importante. Porque já tem o S, né, no avos, Isso, então não precisa. Já tem, isso mesmo. Agora, gente, vamos fazer alguns probleminhas utilizando fração. A gente tem que tomar muito cuidado com esses probleminhas, por quê? Com a questão da interpretação, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês algum desses probleminhas. Cássio, nós temos uma interação aqui. A Ana Júlia perguntou, o número de cima pode ser maior que o de baixo? Sim, Ana Júlia, pode sim. O número de cima, quando o número de cima da fração ele é maior que o número de baixo, é chamada de fração imprópria, tá? Mas pode ter sim, ela não representa na realidade uma fração. Ela pode representar um inteiro e um pedaço de uma fração, ou só mesmo um inteiro. Tá? Então existe sim e pode acontecer. A Ana Júlia já está indo para a nossa próxima aula, né? É verdade. Vocês vão ver esse assunto na próxima aula. É verdade. Então, gente, olha só. Vamos começar com esse exemplo aí, desse primeiro probleminha, tá bom? A professora Leila comprou uma pizza com 8 fatias. Sua irmã Lívia comeu 3 fatias. Qual a fração que representa? O que sobrou da pizza? Então, vamos lá. Se a irmã da professora Leila comeu 3 fatias, vocês concordam que sobraram 5 fatias? Então, sobraram 5 fatias do total de 8. Então, a fração que representa é 5/8. Agora, na letra B, a quantidade que foi comida. Então, vamos lá. A irmã da professora Leila, a Lívia, comeu 3 fatias de 8. Então, a fração é 3/8. Tá certo? Probleminha número 2. Comprei um bolo e dividi em 10 pedaços iguais, como na figura abaixo, tá? Qual a fração que representa? Letra A, o número de fatias existente no bolo. Então, gente, se a gente olhar a figura e se orientar por ela, tem 10 fatias iguais. Então, a gente vai representar 10 décimos, tá? Na letra B, pergunta a quantidade que foi comida. Como não foi comida nenhuma fatia, o problema não falou nada disso para a gente, e na figura também mostra que nenhuma foi tirada, então a quantidade que foi comida foi 0 décimos. Tá bom? Lembrando, ó, lá no começo da aula, lembra que a gente falou? O 0 pode estar no numerador, então a gente pode representar 0 décimos. Isso mesmo. Ele só não pode estar no denominador, mas no numerador pode. É isso mesmo. Gente, exemplo número 3. Maria separou 3 maçãs no total de 8 para fazer uma torta, como na figura abaixo. Qual a fração que representa o número de maçãs que restaram? Então, vamos lá. Olhando a figura, restaram 5 maçãs no total de 8. Então, a fração é 5/8. E agora, na letra B, ele pergunta a quantidade que foi separada para a torta. Tá? Então, foram separadas 3 maçãs do total de 8. Ou seja, 3/8. Muito fácil, né? Espero que o pessoal esteja conseguindo acompanhar a gente, né? Vai mandando as dúvidas aí, tá? É isso aí, eu tenho certeza que estão. Gente, probleminha número 4. Comprei uma barra de chocolate com 12 pedaços iguais. Minha irmã comeu 3 pedaços e meu irmão comeu 4 pedaços do chocolate, como mostrado na figura abaixo. Qual a fração que representa? Letra A, o número de pedaços que minha irmã comeu. Gente, minha irmã não comeu 3 pedaços? Do total de 12 que vem lá na barra de chocolate.
Então, a fração é 3 dozeavos. 3 dozeavos. Letra B. O número de pedaços que o meu irmão comeu. Meu irmão comeu 4 de 12, ou seja, 4 dozeavos. Agora, na letra C, ele pergunta a quantidade que os dois comeram juntos. Então, vamos pensar. Se minha irmã comeu 3 pedaços e meu irmão comeu 4, 3 mais 4, 7, não é verdade? Então, juntos eles comeram 7 de 12, ou seja, 7 dozeavos da barra de chocolate. E o que restou, gente? Para responder o que restou, é só a gente pensar. Tá, a barrinha tem 12 pedaços. Se foram comidos 7, 7 para 12, faltam 5. Então, restaram 5 dozeavos. Tá bom? É isso aí, gente. E um assunto interessante, Cássio, não sei se você sabe, fiquei sabendo esses dias também, que as indústrias, vocês já repararam que quando a gente compra barrinha de chocolate, ela já vem tudo com essas repartições? Você sabe por quê, Cássio? Nossa, muito interessante. Não sei, não. Por quê? É já pensando na divisão, nessa divisão aqui. Porque já pensou como é que seria difícil pegar uma barra de chocolate e dividir em partes iguais entre irmãos, colegas? Ia ser uma briga, né? Nossa, com certeza ia ser uma briga. Então, muito bom, muito Então, boa eles já ideia. pensam nisso, já faz separadinho, dividido em partes iguais, para auxiliar nessa divisão na hora que for repartir. Tá vendo, gente? A matemática até aí no chocolate que a gente adora, não é Então. verdade? Então, pessoal, agora chegou a hora de vocês participar, tá bom? Lembra lá do probleminha inicial? Então, vamos lá. Agora, eu quero ver a resposta que vocês obtiveram para esse problema. Eu vou estar lendo de novo o problema para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Ó. A fração que representa uma semana no mês de dezembro em dias é... Então, eu tenho lá, alternativa A, 1/4, a B, 1/5, alternativa C, 7/30, e na D, 7/31. Professora Leila, quanto tempo que a gente vai dar para eles responderem essa questão aí? Ó, vou dar 2 minutinhos para vocês, e aí vocês enviem para a gente lá no WhatsApp, que daqui a pouco a gente volta com o resultado. É isso aí. Então, vamos lá. 2 minutos, gente. Voltamos, pessoal. Bom, temos uma pergunta aqui, mas antes de ler essa pergunta da Júlia, vamos ao resultado, Cássio? Vamos. Qual que é a resposta? Então vamos lá, gente. Para a gente resolver esse probleminha, a gente tem que pensar primeiro o seguinte: quantos dias tem o mês de dezembro? Então a gente vai anotar aqui, dezembro tem 31 dias, tá? E a gente tem que pensar também quantos dias tem uma semana. Então, olha lá, uma semana tem 7 dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Isso 7 mesmo, dias. 7 dias. Então, ele não quer saber que a fração que representa uma semana no mês de dezembro em dias. Então, vamos lá, eu tenho 7 dias, né, que é uma semana, de 31. Então, a alternativa correta é a letra D.
Tá bom? Isso mesmo. É isso mesmo. Se alguém colocou a alternativa C, quase acertou, né? Porque tem mês que tem 30 dias, então às vezes Isso. confundiu aí, né? É verdade. Bom, então vamos para a interação. A Júlia está perguntando aqui, Cássio, quando o número de cima for maior que o de baixo, como é que se lê? Então, quando o número de cima ele é maior que o de baixo, não vai mudar nada. Por quê, gente? Quem determina a leitura é o denominador. Então, por exemplo, vou fazer aqui em cima, ó. Se a gente tiver lá, ó, 7/3, tá? Então o número de cima é maior que o de baixo. A leitura vai ser 7/3. Se for, por exemplo, 12/5. Vai ser 12/5. Isso. Tá? Então o número de cima ele não muda a leitura. Tá? Quem determina a leitura da fração é o denominador mesmo. Isso. Tá bom? Então só coloca avos quando o denominador for maior que 10, né, Cássio? Isso. O denominador. Isso. Quando o denominador for maior que 10, a gente já pode usar a palavra avos. Por exemplo, no exercício aqui, ó, é 7/31 avos. Isso. Tá bom? Isso aí. Então, Vamos gente, próximo. ó, vamos continuar? Não acabou a participação, não, tá bom? Tem mais 3 exercícios para vocês aqui, tá bom? Olha só, eu vou fazer a leitura deles e aí a gente continua. Então, vamos lá. No primeiro, vocês vão colocar a fração correspondente de cada desenho. Então, eu dei aí 4 desenhos, você vai representar por meio de frações. No 2, vocês vão pintar a fração correspondente, tá? E já no 3, vocês vão fazer a leitura, como se lê cada fração, tá bom? Não se preocupem, não precisa copiar, só responda, tá bom? Leila, quanto tempo que a gente vai dar para eles responder esse exercício? Vou dar também 2 minutinhos. São 3 exercícios, mas são bem rápidos, bem fáceis de fazer. E como o Cássio disse, não precisa copiar, só põe a resposta, tá? É isso então, aí, 2 gente. minutinhos. Mandem aí no nosso WhatsApp, tá? Manda seu nome, sua escola, que daqui a pouco a gente volta com a resposta. É isso aí, gente. Vamos lá, 2 minutos. Aí. Voltamos, pessoal. E aí, conseguiram fazer? Então, vamos agora ver as respostas. Vamos lá, Cássio? Vamos lá, Leila. Gente, olha lá, questão 1. Coloque a fração correspondente de cada desenho. Então, olha lá, na letra A, eu tenho um retângulo que foi dividido em 18 partes, tá bom? Então, olha só. Então, o denominador vai ser o número 18. E quantas partes foram pintadas? Se a gente contar, vão ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a fração correspondente é 8/18. Tá? Na letra B, eu tenho uma circunferência, um círculo, que foi pintado em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aliás, foi dividido em 8 partes. Então, o denominador é o número 8. E foram pintadas 6 partes. Então, eu tenho a fração 6/8. Tá? Na letra C, eu tenho
um quadrado que foi dividido em 9 partes, tá? Então, o denominador vai ser o 9 e foram pintadas 4 partes. Então, o numerador é o 4, ou seja, a fração 4 nonos. Já na letra D, eu tenho um triângulo que foi dividido em 2 partes, ou seja, o denominador é o 2. E foram pintadas as 2 partes. Então, eu tenho 2 meios, ou 2 sobre 2, tá? Na questão 2, gente, pede para a gente pintar a fração correspondente. Na letra A, a fração é 2/5, ou seja, a figura tem que ser dividida em 5 partes iguais e a gente vai pintar 2 partes. Então, vamos lá, qualquer 2 partes, tá? Pronto. Na B, eu tenho 3/8, ou seja, a figura foi dividida em 8 partes iguais e 3 serão pintadas. Então, vou pintar 3 partes. Qualquer 3 partes, tá? Na letra C, eu tenho a fração 4/6, ou seja, dividida em 6 partes e vão ser pintadas 4 partes. Então, vamos lá, vamos pintar 4 partes. Aí, tá? Para fechar aí os exercícios, o número 3. Escreva como se lê. Então, letra A, 5 sobre 10. Como que lê? 5 décimos. Tá? Letra B, 16 sobre 100. Então, a gente vai ler 16 centésimos. Tá? Na letra C, eu tenho 4 nonos. Então, a gente vai ler 4 nonos. Ou seja, 4 sobre 9, né? Que a gente faz a leitura 4 nonos. Na letra D, eu tenho 20 sobre 35. Ou seja, 20, 35 avos, tá? E na letra E, eu tenho 18 sobre 1000, ou seja, 18 milésimos. Tá bom, gente? Isso. Então, isso daí, esses foram os exercícios. Muito fácil, né? Cássio, nós temos uma pergunta aqui do João. Ele está querendo saber por que usa a palavra avos. Por que usa a palavra avos? Isso. Então, João, a palavra avos vem lá na história da matemática, lá do Egito Antigo, tá? Eles perceberam, então, lá que se você dividir o inteiro por 2, vai virar meio. Se você dividir meio por 2, vai virar 1/4. Se você dividir 1/4 por 2, vira 1/8. Então, pode ver, a palavra oitavo termina em avo, tá? Então, menos que isso, tudo vai virar avos. Então, daí vem a palavra porque avos. eles chegaram no 8º, eles pensaram, e agora, como é que vai ficar, né? Depois de um 8º, partes de 8º, como é que vai ser? Como é que a gente vai ler? Isso. Então, como eles chegaram no 8º, depois não sabia mais, começou a pegar partes de 8avos. Isso. Então, o próximo seria 16, que é uma parte de 8º, então 16 avos. Isso mesmo. Então, veio de 8º, né? É isso mesmo. Ó, temos mais uma interação aqui. Gabriel Carvalho, ele é da escola Alfeu Luiz Gasparini. Ele queria saber se o numerador pode ficar embaixo de outro número. Então, Gabriel, o numerador, ele sempre será o número de cima da fração. Então, não tem como ele ficar embaixo de outro número, né? Porque o numerador ele é sempre o número de cima. Quando a gente está se referindo à fração, o número que fica em cima é o numerador. E o número que fica embaixo se chama denominador, tá? Então, por exemplo, se a gente tiver 2/3, o 2 é o numerador e o 3 é o denominador. Isso mesmo. Se a gente inverter, pôr o 2 embaixo e o 3 em cima, aí o 3 vai passar a ser numerador e o 2 o denominador. Isso, né? É verdade. Tá? Gente, chegou a hora da revisão. Tá? Nessa aula, o que aprendemos? Frações do cotidiano, um pouco de história de frações, leitura de frações, representar frações por meio de figura e vice-versa, e probleminhas com frações. Tá bom, gente? Olha só, na próxima aula, vocês já viram um pouquinho que a gente vai ver um pouco mais sobre frações, tá? Então, olha só esse probleminha. Como representar por meio de figura a fração abaixo? 5/4. Então, pensa aí, gente. Eu vou pegar uma figura, vou dividir em 4 pedaços e pintar 5. Será que é possível isso, Leila? Então, até a Ana Júlia perguntou isso, né, na nossa aula, que vai ser o tema da próxima aula. Então, pensem aí. Por exemplo, 2/3, a gente divide em 3 e pinta 2, Sim. certo?
Agora, quando o de cima for maior, 5/4, a gente vai dividir em 4 partes e pintar 5. Será Então- que isso é possível, Cássio? Ah, eu acho que é, hein? Tem um jeito aí. Também acho. Gente, muito obrigado, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula, que essa aula seja muito útil para vocês. Tá bom, gente? Ó, muitos comentários chegaram aqui no nosso WhatsApp. Não vai dar para a gente ler todos, infelizmente, tá? Mas nós queremos agradecer a participação de todos vocês. Continuem participando, que nas próximas aulas a gente lê o seu comentário, tá? Então, muito obrigada. Obrigada, professor Cássio, pela aula de Obrigado, hoje. que isso, imagina. E a gente volta daqui 2 semanas, né, Cássio? É verdade. Isso aí, daqui 2 semanas volta a aula de matemática de novo. E eu vou estar aqui com o professor Cássio novamente para terminar esse tema de frações com vocês, tá? É isso aí, gente. Até mais, gente. Tchau. Até a próxima aula. Até Tchau. a próxima aula. Valeu, tchau. Escola na TV. Aula na sala da sua casa. Até a próxima. Então, gente, gostaram da aula? Não esqueçam, deixem o like, se inscrevam no canal e ative os sininhos para as novas notificações. Pessoal, vou deixar aqui nas descrições o link para vocês acessarem, tá? Também o canal Escola na TV, tem muita aula legal lá, tá, gente? E o canal também da professora Leila. Abraço, pessoal, até mais!